Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Muito bem, bom dia, Bacabal, bom dia região, bom dias interiores, bom dia a você em qualquer parte que está nos ouvindo pelo nosso aplicativo nesta manhã de terça-feira. Quero te cumprimentar com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus, tá bom? A você que nos acompanha em qualquer parte da nossa grande Bacabal região, a você que nos acompanha pelo nosso aplicativo, pela internet, que vai além fronteiras, muito bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos entrando nesta manhã com mais uma edição do seu programa EBD no Rádio, né? E você é o nosso convidado para ficar conosco até as 8h30 da matina, porque iremos estar aqui apresentando o conteúdo que vamos estar estudando no próximo trimestre, no próximo domingo, porque o trimestre iniciou domingo agora, tá bom? Então, forte abraço a você, meu irmão, forte abraço a você, minha irmã. E já nesse início de programa, eu quero abraçar e cumprimentar os meus irmãos da área 10, as EBDs da área 10, a começar pela congregação Manancial de Vida, aí na Terra do Sol. E o coordenador lá é o meu querido Raimundo Donato, irmão Raimundo Donato, também conhecido como Raimundo Guimarães, tá? E um abraço também para o dirigente, que é o meu querido irmão Melquides, do Livramento Dutra, tá bom? Forte abraço. E aí na Rosa, aí da Manancial de Vida, eu venho para a Rosa de Saron. Você não sabe onde fica a Rosa de Saron? Fica na Vila Pedro Brito, né? O coordenador lá é meu querido irmão Ilso, e o dirigente lá é o meu querido irmão... deu um branco agora cá, o nome dele, rapaz, trocou de dirigente agora, esqueci lá o nome dele, mas o Railton, não vou lembrar agora o nome dele, tá bom? Lá na Vila Pedro Brito, dirigente lá, tá certo? Um grande abraço pra ele. Aí vem para a Porta das Ovelhas, dirigente meu amigo Elias, e o coordenador também da EBD é meu amigo Elias. E essa música especial, este hino especial, vamos tocar agora, é para a área 10. Um forte abraço aos meus amigos. Está ouvindo o programa EBD no Rádio. Muito bem, você está ouvindo o EBD no Rádio nessa manhã de terça-feira. E um abraço especial a todos os irmãos ligados com a gente, tá certo? Quero abraçar o meu querido irmão nessa manhã de terça-feira. Abraçar o irmão Francisco aí no Areal, bem como a sua esposa, a irmã Elisa, a irmã Elizabeth, tá certo? E por que não esquecer do meu querido irmão Levi, que está nos acompanhando aí no Areal. Então, um abraço todo especial para esses amados irmãos. Essa canção que nós tocamos agora é um oferecimento especial para eles. Também retransmitindo o nosso programa direto aí do Matadouro, tá certo? Está ligado com a gente, nosso querido irmão Júnior. O Júnior, coordenador da EBD aí no Almiro Paiva, na Nova Jerusalém, tá certo? Justamente com ele está retransmitindo lá o meu querido irmão, rapaz, esqueci o nome agora lá, rapaz, do Marcos, o Marcos e a irmã Lindalva, tá certo? Estão retransmitindo o nosso programa através da voz aí, tá certo? No Matadouro. Então, um abraço especial a todos aí que estão sintonizados através da voz que está sendo retransmitido aí no Matadouro pelo meu querido irmão Marcos e também pela minha querida irmã Lindalva e também pelo Júnior ligado com a gente aí nesta manhã de terça-feira. E esse louvor que nós tocamos foi para vocês, meus amados irmãos, ligados com a gente nesta manhã de terça-feira, tá bom? Quero mandar um abraço agora, meu amigo Leonardo, para todos os meus coordenadores, nossos coordenadores da Escola Bíblica Dominical, da área 11. Eu estou sempre dizendo aqui, fazendo essa nota de utilidade pública, porque até hoje as nossas congregações têm nomes, mas as pessoas não souberam ainda associar o bairro com o nome da congregação, né? Muita gente ainda tem dúvida quando eu digo congregação Monte das Oliveiras. Aí onde é que fica mesmo? Que congregação é essa? Qual o bairro dela? Tá certo? Pois a Monte das Oliveiras fica aí no Areal, tá certo? Um abraço a meus irmãos do Areal. E no Areal, a nossa coordenadora da EBD no Areal é a irmã Erilene, tá certo?
E o dirigente lá é o irmão Charles, tá bom? Um abraço à irmã Erilene, coordenadora no Areal, e o dirigente é meu querido irmão Charlie. Então um abraço a todos os professores e a todos os alunos, né, aí no Areal, na congregação Monte das Oliveiras, ainda na área 11. Quero abraçar e cumprimentar os meus irmãos do Monte Hermon. E a congregação Monte Hermon fica no Parque Rui Barbosa. E o dirigente lá é o meu querido irmão Exandro. E a coordenadora da EBD é a minha querida irmã Ivonete. Então um abraço, irmã Ivonete, e todos os professores e coordenadores da Monte Hermon. Ainda na área 11, Rocha Eterna. Rocha Eterna fica no povoado Pão d'Arco. Um abraço a todos meus irmãos do povoado Pão d'Arco. Um abraço à minha irmã Márcia Maria de Lúcia, também ligado com a gente aí no povoado Pão d'Arco. E meu querido irmão cantor Romerilto. E o coordenador da EBD lá no Pão d'Arco é na Rocha Eterna, é o meu amigo Exandro. Exandro não, rapaz, Evandro. E o dirigente lá é o Francisco, tá bom? Ainda Semente Gessé, Franklin, na Chapadinha, é o coordenador lá, é o Franklin, e o dirigente é o meu amigo Arimateia, o Arimateia, tá certo? Um abraço especial ainda na área 11, Livro da Vida, na Cidade Jardim, tá certo? E o dirigente lá é o meu amigo Aristóteles, e a coordenadora da EBD e secretária da EBD é a minha amiga Osielma. Então um abraço a toda essa gente boa ligada com a gente nessa manhã de terça-feira. E o Léo já preparou essa segunda canção para esses nossos queridos irmãos ligados com a gente nesta manhã de segunda-feira, de terça-feira, Ribamar. Venha para a EBD. EBD, crescendo na presença de Deus. Muito bem, voltando nessa manhã com mais um bloco do seu programa EBD no Rádio. Você acabou de ouvir essa belíssima canção, né? Jesus, que não nos falte a tua presença, né? E essa é a nossa oração que fazemos constantemente, tá certo? Não nos falte a presença do Senhor, nosso Deus, em nosso coração, em nossa alma. Eu quero mandar um abraço especial nesse terceiro bloco, a meus irmãos da área 12, que compreende aí as congregações de Betesda, no Alto Bandeirante, o dirigente coordenador lá, meu amigo Leonardo. Ainda também na área 12, Mangueira, e lá na Mangueira tem a congregação Cairóis. O dirigente lá é o meu querido irmão Ledney, tá certo? E o coordenador é o meu amigo Paulo. Ainda na área 12, nós temos a Querigma. Querigma fica na Sapucaíba, e o dirigente lá é o meu amigo Davi é o dirigente lá, bem como também o coordenador. Aí vamos para o Éden, no assentamento, e lá o dirigente é o meu amigo Pedro. Um abraço a todos aí no assentamento, um abraço ao Pedro e todos os irmãos aí no assentamento da congregação Éden. E aí fechando a área 2, eu tenho a congregação Manancial de Vida, e o dirigente lá, Manancial de Bênção, Ribamar. E o dirigente lá é o meu amigo Henrique, tá certo? E um abraço especial a todos aí na rua Alice Araújo. O pastor Acromires pegava muito nessa questão de chamarmos lá presídio, né? O nome do bairro que se chama presídio, alcunha, né? Mas o nome lá é Rua Alice Araújo, mais popularmente conhecida como presídio, tá bom? Então um abraço especial a todos esses irmãos ligados com a gente aí nestas congregações. E essa canção especial é para essa turma boa, e aí eu volto já, meu amigo Leonardo, apresentando o conteúdo das lições que vão estar estudando no próximo domingo. Um abraço e eu volto já. Estudar a Bíblia na escola dominical. Escola da Vida Cristã, formando cidadãos para o céu. Muito bem, voltamos com o nosso quadro EBD no Rádio, nesta manhã de terça-feira. Está nas minhas mãos aqui as nossas principais lições que vão ser ministradas no próximo domingo. Eu quero começar apresentando para você a nossa lição de pré-adolescente, né? A nossa lição de pré-adolescente, ela compreende das faixas etárias
que vai do 11 a 12 anos. Vou sempre estar trazendo este dado importante, que é para que os nossos professores tenham o conhecimento do nosso currículo da nossa escola bíblica dominical, tá bom? Então, a nossa classe de pré-adolescente, você que vai nos acompanhar aqui no Facebook, também no canal da escola dominical. Estou mostrando a capa da revista para você, tá certo? E o tema desse trimestre é recebendo o batismo com o Espírito Santo. E a lição de número 2, já fomos a lição de número 1, agora estamos caminhando para a lição de número 2, tá certo? Que diz o seguinte tema da lição de número 2, o poder do alto no dia de Pentecostes, né? Esse é o tema da lição de número 2 da nossa classe de pré-adolescente, que vai de 11 a 12 anos. Meus queridos, e essa lição, como objetivo que ela tem para o próximo domingo, para os nossos professores, é que os professores trabalhem com os nossos adolescentes, a questão de fazer notório, né, a ordem dada por Jesus aos seus discípulos, tá certo? Para que eles esperassem em Jerusalém, para que do alto ali eles fossem revestidos de poder. Também nessa lição, o professor deverá explicar aos nossos alunos a questão do dia de Pentecostes, a importância daquele dia, onde foi ali o nascedouro da igreja, tá bom? Ainda o nosso querido professor deverá detalhar nessa lição como ocorreu a descida do Espírito Santo na vida daqueles discípulos, tá? E que transformação causou, que impacto foi receber ali o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, tá bom? Então essa lição dos nossos adolescentes, ela vai versar sobre isso, frisar sobre isso, e o professor da nossa escola dominical que vai trabalhar com esta classe precisa entender corretamente, ou precisa imprimir corretamente no coração, na mente desses nossos alunos, a importância do batismo com o Espírito Santo, o vigor que este revestimento traz para a vida de todos os cristãos, não só dos adolescentes, mas para a vida de todos nós como servos de Deus, uma vez que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela crê nos dons espirituais, ela crê que esses dons não cessaram, ainda são para hoje, para nossos dias atuais. Então, os nossos professores deverão trabalhar isso bem forte na vida dos nossos alunos, tá bom? Além disso, além desses aspectos que o professor deverá abordar na classe, os nossos alunos ainda deverão ter alguns saberes, né? Como diz Paulo Freire, não há saber, há saberes, tá certo? E o aluno deverá, no final da aula, ainda estar entendendo, além desses assuntos aqui que eu apresentei, deverá aprender que Jesus confirma a promessa do Espírito Santo e ordena aos seus discípulos que ele ficasse em Jerusalém, tá bom? E ainda o cenáculo era um espaço reservado para refeições, tá certo? E que os apóstolos receberam poder para pregar a palavra do arrependimento. E o termo Pentecostes vem da festa judaica, chamada Festa das Semana, tá certo? Isso aí o professor deverá trabalhar com o nosso aluno, deverá saber disso. E que o revestimento de poder é para todos os crentes na promessa. Então nós vivemos debaixo dessa promessa, e meu querido irmão, minha querida irmã, tá certo? Que o falar em línguas até os dias atuais é a evidência inicial de que fomos batizados no Espírito Santo. Então esta é a classe de pré-adolescente, vai trabalhar a lição de número 2 com o tema batismo no Espírito Santo. Se faz crescer, é domingo de manhã na EBD. Você está ouvindo o programa EBD no Rádio. Muito bem, EBD do rádio. E agora, na lição de adolescente, nós temos a lição de número 2, que está trabalhando nesse trimestre as grandes cartas para nós, né? É o tema da lição de adolescente, que vai dos 13 aos 14 anos. Meus irmãos, olha, nessa lição, está trabalhando nesse trimestre, tá certo? As grandes cartas para nós, que é a questão das escritas do apóstolo Paulo
para a igreja, não só para a igreja daquela época, mas a igreja de todos os tempos existente na face da terra. Na lição de número 2, queridos irmãos, nós estamos trabalhando Hebreus, uma carta sobre Jesus. Esse é o tema da lição de número 2 da classe de adolescente que vamos estar estudando no próximo domingo. E nessa lição, nossos professores deverão trazer aos nossos alunos, dar aos nossos alunos uma visão panorâmica da carta aos Hebreus, Há muita discussão, alguns autores não afirmam, deixam em aberto acerca da sua autoria, Alguns dão essa autoria à carta de Hebreu ao apóstolo Paulo, mas fica aí essa dúvida, permeia essa dúvida entre os historiadores, entre os estudiosos, acerca do autor. Sendo Paulo ou não, nós sabemos que com certeza essa carta foi inspirada pelo Espírito Santo, tá certo? E o autor que escreveu ela trouxe muitas lucidez aos nossos corações, à igreja nos nossos dias, tá bom? Então o professor deverá fazer um panorama acerca desta carta aos nossos adolescentes e explicar ainda como Deus se revela, tá bom? E por fim, apontar, a superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação a Moisés, em relação a Arão, tá bom? Nós levamos a Deus porque essa questão tem amenizado mais, essa questão hoje em dia de dar ênfase aos anjos, melhorou. Hoje a igreja não vivemos mais essa questão, mas houve um tempo ainda que muitos pregadores estavam dando muito valor, muita importância a essa questão de anjo, Então essa lição vai trabalhar esse tema, Hebreus, uma carta sobre Jesus, tá certo? E é interessante que o professor trabalhe, estude um pouco mais sobre a cristologia, para explicar aos nossos alunos este tema tão importante, porque os nossos alunos, eles precisam conhecer não só um Jesus histórico, como muitos aí apresentam, Jesus como um homem revolucionário, um homem que estava além da sua época, do seu tempo, não, mas deve apresentar Jesus como sacerdote superior, tá certo? Superior a Moisés, superior aos anjos, tá certo? Superior a todos os profetas, porque ele é o verbo encarnado, Filho de Deus, que habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, essa lição é Cristo, a matéria dela é cristologia, E os nossos professores deverão estar inteirados desse assunto para transmitir aos nossos alunos desta classe de adolescente, que vai dos 13 aos 14 anos, que nesse trimestre está estudando grandes cartas para nós. No saber, vem com a família pra IBD. Escola da Vida Cristã, formando cidadãos para o céu. Muito bem. Escola cristã formando cidadão para o céu, A escola secular aqui, ela nos forma para o convívio da sociedade, nos dá saber para enfrentar os desafios, E assim vivermos em harmonia com a sociedade, tá certo? Por isso que a escola nos prepara, a escola aqui. Mas a escola bíblica dominical, ela prepara, como disse a nossa vinheta, prepara cidadão da terra e também cidadão do céu. Daí a importância, meu irmão, a minha irmã, de você estar na escola dominical. Irmão, eu sou um cidadão dos céus, eu tenho Cristo na minha vida, Ele é o meu passaporte, eu estarei habitando naquelas cidades maravilhosas, Então você precisa já ter o treinamento aqui e a preparação para que você possa habitar neste céu que te aguarda, nesse céu que aguarda você e eu. Então a escola dominical, ela prepara cidadão para a convivência aqui na terra e também cidadão para a convivência no céu, tá bom? Ela tem a dupla missão, ela ensina enquanto evangeliza e prepara também cidadão da terra e cidadão do céu. Então, meu irmão, alô você, minha irmã, vamos à EBD, não fique em casa nas manhãs de domingos, venha estar
aprendendo mais de Deus, para que você possa estar se articulando com os saberes que você tem, para que você possa enfrentar as hortes satânicas de Satanás, que nos ataca 24 horas e inconstantemente. Olha, ninguém, ouça isso, ninguém está livre dos ataques de Satanás. E para como você defende, irmão Ibamar, como é que eu me defendo desses ataques? É com uma arma física. Eu defendo com a sociologia, eu me defendo com os escritos de Sócrates, né? De Platão, de muitos dos filósofos. Não, você se defende com a palavra. Você se defende desses ataques satânicos com os escritos do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, foi revelada pelo Espírito Santo de Deus. E isso na escola dominical nós estudamos essa palavra, que é a Bíblia, de forma organizada e sistemática. Você quer ter uma vida vitoriosa? Irmão e mamãe, eu quero ter uma vida vitoriosa. Eu quero vencer os obstáculos que é me posto diante da vida. Pois vem a escola dominical e você vai ter a ferramenta imprescindível para você defender desses ataques. Defender não só você, mas também defender a sua casa e a sua família, tá bom? Olha aqui, meu irmão, está nas minhas mãos, você que vai nos acompanhar no nosso canal, Escola Dominical, está nas minhas mãos a classe de juvenis. Essa classe, ela vai dos 15 aos 17 anos, tá? E o tema dela nesse trimestre é Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. E nessa lição de domingo que vem, agora, é a lição de número 2, né? E vamos estar trabalhando, a lição de número 2, vamos estar trabalhando o seguinte tema, deixa eu só dizer para você: Cristo entende você. É a lição de número 2, que vamos estar trabalhando na classe de juvenis, né? E essa lição de número 2, Cristo entende você, ela tem como texto para ser trabalhado, o textuário dela, a leitura bíblica em classe, está em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 17, né? E essa lição, querido professor, querida professora que vai ministrar no próximo domingo, você tem que ensinar o que significa Cristo como nosso sumo sacerdote. O que é Cristo para nossos adolescentes, né? Você tem que ensinar que ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que nos entende, como é o tema da lição, aquele que nos compreende, e não somente isso, mas aquele também que nos ajuda, tá bom? E também devemos demonstrar aos nossos alunos também a humanidade de Cristo, tá certo? E como essa humanidade de Cristo nos abençoou e como essa humanidade de Cristo também nos ajuda no nosso cotidiano, tá bem? Tá certo? E o professor também deverá mostrar para os nossos adolescentes dos 15 a 17 anos, mostrar que Cristo foi uma pessoa perfeita e que nós, estando nele, nós também podemos ser perfeitos aos olhos de Deus, tá bom? Então essa lição vai trabalhar na vida do nosso jovem a humanidade de Cristo, tá certo? Mostrar que Cristo nos entende, que ele nos compreende. E o nosso primeiro tópico da nossa lição vai trabalhar, abordar o grande sumo sacerdote, tá certo? Que humano como nós. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico vai dizer, ele foi humano como nós. E no terceiro e último tópico vai dizer aos nossos adolescentes, tá certo? Que ele teve uma humanidade perfeita, tá bom? Então esse é o conteúdo da classe de jovens, de juvenis, que vai dos 15 aos 17 anos. Vamos ver na minha mão, apresentando aqui para você. Uma família pra EBD. Você está ouvindo o programa EBD no Rádio. Muito bem, meu irmão, minha irmã, estamos voltando agora no nosso tópico aqui, no nosso conteúdo, mostrar para você a lição olha aqui na minha mão, de jovens, né?
essa lição de jovens, ela vai dos 18 aos 24 anos. Pois sempre está trazendo isso, que é para você que está nos acompanhando no rádio, possa entender perfeitamente o nosso conteúdo, o conteúdo programático das nossas lições bíblicas da nossa escola dominical. Nós temos aqui, querido irmão, querida irmã, a lição de número 2 na classe de jovens, e nesse trimestre a lição de jovens está estudando assim. O tema geral da lição é: sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Olha, eu já disse aqui no nosso programa EBD no rádio que essas classes de maternal até juvenis, ela é um curso bíblico que vai dar sequência, um estudo uma da outra, né? Por isso que é importante o aluno não queimar nenhuma etapa, estar presente em todas essas faixas etárias, porque ele é um curso bíblico. E você note que as lições, todos esses temas estão interligados uma à outra, né? E a lição vai estar estudando nesse trimestre, sejam firmes, que é as cartas, as epístolas pastorais, que é as cartas pastorais que vão estar estudando. Na lição de número 2, vamos estar estudando aqui os falsos profetas, né? Ou os falsos mestres também, como pode ser chamado, né? Meus irmãos, nessa lição, ela está dividida em 3 pontos, né? Em 3 pontos. No primeiro ponto da lição, ela vai trabalhar, o professor vai trabalhar nessa classe, no nosso primeiro ponto, cuidando da doutrina, vai definir o que é doutrina, tá certo? Mostrar para os alunos a importância da doutrina bíblica, que sem doutrina o povo perece, sem doutrina o povo anda errante, tá certo? O segundo ponto vai mostrar a missão de Timóteo de ensinar a igreja, né? E esse Timóteo teve o seu apostolado delegado, né, por Deus, pelo lugar por Deus, e segundo, orientado por Paulo. E no terceiro e último ponto vai estar trabalhando a missão de Timóteo, né? E no terceiro e último ponto vai estar trabalhando a questão, essa questão aí das instruções dadas a Timóteo por Paulo, tá bom? E nessa lição, querido irmão, ela tem como objetivo mostrar que os nossos alunos, né, mostrar por que é preciso cuidar da doutrina. E aí, meu irmão, se for nessa temática aqui, o professor com certeza terá aí uma grande chance, uma grande oportunidade de trazer o conteúdo, de mostrar realmente, não é, o que é uma doutrina e para que ela serve, porque muita gente confunde doutrina com costumes, doutrina com alguns costumes. Não, costume é uma coisa, doutrina é outra, totalmente diferente, tá bom? E o nosso professor deve também explicar a árdua missão de Timóteo de instruir a igreja de Cristo a andar nos caminhos certos. E por fim, nessa lição, o querido professor deverá trabalhar, apresentar aos nossos alunos a necessidade de considerar o ensino bíblico, a necessidade de não só de considerar, mas também de valorizar o ensino bíblico da palavra de Deus, tá bom? Então esse é o nosso conteúdo da nossa lição de número 2, o problema dos falsos profetas. E só resumindo essa lição, querido irmão, o resumo dela, ela vai trazer as seguintes informações, dizendo que o resumo dela é: as nossas doutrinas são fundamentadas na Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e infalível. Louvado seja Deus! Estudar a Bíblia na escola dominical. EBD, crescendo na presença de Deus. Muito bem, voltando agora e apresentando para você a nossa última classe, que é a classe de jovens e adultos. E eu quero trabalhar com você rapidinho aqui, fazer uma rápida apresentação sucinta desse conteúdo, porque o nosso objetivo aqui não é fazer uma aula expositiva, mas é só mostrar para você os conteúdos das aulas, para que você possa ter interesse de estar em uma escola bíblica dominical. Na nossa classe de adultos nesse trimestre, olha aí que capa bonita, esse farol, né? Aqui um farol mostrando, aqui um farol aceso, tá certo?
E o tema dela é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia, tá certo? E a lição de número 1 é a igreja diante do espírito da Babilônia, e a lição de número 2, que é do próximo domingo, o tema é a deturpação da doutrina bíblica, ou seja, do pecado, que também é a doutrina bíblica, podemos dizer assim. Nessa lição, querido professor, querida professora, essa lição ela é uma lição bastante importante, porque ela traz conteúdo do nosso dia a dia, aquilo que nós estamos vivendo no presente século, no presente momento, e você precisa, querido professor, querida professora, ficar ligada nesses temas, tá certo? Nesses temas, porque muita gente, queridos irmãos, muitas vezes não liga, não dão importância aos assuntos que estão ao nosso derredor. Porque se você for analisar, fazer uma análise, um contexto, contextualizando o mundo, tá certo? Nós devemos estar ligados em todo o contexto que estão ao nosso redor, para que a gente possa entender o momento presente que estamos vivendo. A Bíblia nos lança a luz, nos traz muitas informações, a Bíblia já muitos anos atrás já falou de tudo isso que ia acontecer hoje. Sim, falou, mas nós, além da Bíblia Sagrada, temos que voltar os nossos olhos também para o contexto social que estamos vivendo e que está ao nosso redor, da questão das profecias, na questão do futuro da igreja, tá certo? Então tudo isso nós estamos vivendo no presente momento, converge para esta situação. E a lição desse trimestre, tá certo? Vai trabalhar esse contexto social que nós estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, tá bom? O nosso textuário vai dizer que, por isto, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, capítulo 3, versículo 20. E a verdade prática vai dizer: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador, tá bom? E a nossa lição ela está dividida em 3 pontos. No primeiro ponto vai trabalhar o ensino bíblico na natureza pecaminosa. Vamos definir a questão do pecado. Vamos falar sobre a questão da universalidade do pecado, tá? Porque, querido irmão, o pecado, ele é universal, tá certo? Não é uma cultura, porque era pecado na cultura de Adão, na cultura de Noé, na cultura de Abraão, na cultura de Isaac, na cultura de Jacó. Então não é pecado mais hoje, lei do engano. Pecado, ele perpassa todas as culturas, todas as gerações. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E aí, também, ainda nesse primeiro tópico, o professor vai trabalhar a questão da corrupção total do homem, da sua depravação. Porque o pecado nada mais é, querido irmão, querida irmã, do que a transgressão da lei de Deus, e por isso é que o ser humano foi totalmente corrompido. Todos nós, você e eu, fomos corrompidos por esse pecado, por essa natureza pecaminosa, tá bom? Isso o professor vai trabalhar no primeiro ponto. No segundo ponto da nossa lição, vamos trabalhar, olha aqui, professor, a questão da socialização dos nossos conteúdos, vai trabalhar a questão das teologias modernas, né? A questão da teologia, nós temos hoje uma teologia bastante moderna, uma teologia negando o pecado, né? Que eles chamam de teologia social. Oh, rapaz, a Bíblia é maravilhosa, né? A teologia social, tá certo? E aí vamos chegar também nessas teologias modernas. Nós temos a teologia social, da teologia da libertação e, por fim, a teologia do liberalismo, tá bom? Isso no segundo tópico da nossa revista, tá bom? As teologias do pecado social, da libertação e do liberalismo, elas derivam da deturpação da doutrina do pecado. Como eu disse, tem gente que nega o pecado. Já vi a afirmação de alguns desses teólogos liberais a ponto de dizer que o pecado não leva o homem ao inferno. E já vi também teologia social dizendo que não existe pecado. Já vi também teologia social dizendo que
Deus não vai lançar a sua criatura no inferno, porque Ele é um Deus de amor, e como amor, Ele não pode de maneira nenhuma lançar a sua criatura no inferno. Olha, eu digo para você aqui, vê o Leomar, que Deus não vai lançar os seus filhos, agora as suas criaturas vão para lá porque querem, porque Deus está dando a oportunidade para se arrepender. Então olha só a grandiosidade desse assunto. E por fim, no terceiro tópico, vamos trabalhar a normalização do pecado, tá certo? Vamos trabalhar essa crise ética e moral que estamos vivendo no nosso dia a dia. Vamos trabalhar a questão da imoralidade sexual, tá certo? A desacralização da vida, a banalidade, tá bom, meu querido irmão? Olha só a importância desse conteúdo que vamos estar estudando domingo. E se eu, Leomar, se eu não fosse aluno da Escola Bíblica Dominical, se eu não fosse, mas eu sou, então eu sou aluno, eu não perderia esta aula desse trimestre, tá bom, querido irmão? Esse é o nosso grande conteúdo que vamos estar estudando no próximo domingo. Eu convido a você a estar na EBD, tá certo? A estar aprendendo mais do Senhor, tá bom? O tempo não nos permite mais estar aqui conversando com você. Voltaremos na próxima terça-feira com a entrevista exclusiva aqui com o nosso querido irmão Leomar, produtor do nosso programa, tá bom? Vamos estar aqui entrevistando ele. Ele vai estar fazendo aqui uma explanação, uma rápida explanação do nosso conteúdo estudado no próximo domingo, tá? Na próxima terça-feira, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus, tenha uma semana